Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Espero que nesse momento possamos refletir. O quadro é esse, né? O programa é esse. Reflexões. Refletir sobre a vida, refletir sobre as necessidades, e para isso nós usamos o nosso livro de apoio, que é o livro Vida Feliz. Vamos em uma lição hoje muito interessante, todas são, claro, mas essa é um pouco mais interessante no sentido do nosso dia a dia, de uma reflexão, porque vamos ver que a vida não é talvez do jeito que nós imaginávamos, ou melhor dizendo, a vida tem outros aspectos além daqueles que nós imaginávamos. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 19. Tolera as falhas alheias, e não as apresentes no festival de fofocas. Todos erramos. Sábio é aquele que, no erro, aprende a agir com correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão, ao invés de te comprazeres em censurá-lo. Ninguém tomba por querer. E se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. Interessante, como eu havia comentado com vocês, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Só tirar a tela aqui e botar a minha. Pronto, agora sim. Como eu falei para vocês, uma visão diferente da vida. Lembrei de um amigo que falava: ninguém conta derrota, todos só contam vitórias. E nossas derrotas nós acabamos guardando para nós mesmos e acabamos maquiando a história da maneira que nós queremos. Há um tempo atrás, percebi que essa não é toda a verdade. Pessoas que agem assim têm um certo pensamento, mas há pessoas que pensam de uma maneira diferente. Tem pessoas que riem da própria sorte ou do próprio infortúnio, no sentido de minimizar as suas situações. E comecei a ver de uma maneira diferente determinadas situações. Mas vamos à leitura, porque senão ficou divagando muito. Apesar de ser uma reflexão, mas também podemos ver como um pouco de divagação e tentarmos achar as situações para o nosso cotidiano. Então, ela inicia assim: tolera as falhas alheias e não as apresentes no festival de fofocas. Em seguida ela fala: todos erramos. É tanto assunto, é tanta colocação que nós temos um espaço de tempo bem curtinho. Porque tem muitos exemplos. E esse é um das pedras de tropeço muito grande em nossas vidas. Às vezes somos pegos, aqueles que já se atentam um pouco mais com a vida, aqueles que já se preocupam um pouco mais com a sua situação de evolução, se pega às vezes numa conversa não muito legal, em discussões ou então em
aquelas fofoquinhas do dia a dia. Ah, mas isso aí é mínimo, é sem querer, Não. Infelizmente não funciona assim. Então, aquilo ali é um modus operandi nosso, de minimizar as nossas falhas. Se prestarmos a atenção, nós vemos que tudo que acontece conosco, quando nós não temos explicação, quando extrapola aquilo que nós estamos buscando, procurando, nós buscamos um exemplo externo de alguém que está em situação pior do que a nossa, ou colocamos a situação que ele passa em algo pior para que a nossa situação. Por exemplo, o fulano faz uma determinada coisa e aquilo virou o assunto. Nós falamos sobre esse assunto para poder esconder o nosso, ou então nós falamos assim, eu errei, mas pô, já viu fulano fez pior? Eu errei, ponto. Se o fulano fez pior, é com ele, ponto. É com ele. Ele que tem que se preocupar com isso, não eu. Então, olhar para o próximo e ver nele uma pessoa que está progredindo. Mas fulano não faz nada pela vida. Ele é uma pessoa totalmente difícil, ignorante. Ele está evoluindo no caminho dele, nos passos dele, no tempo dele. Ele vai descobrir um tempo, em determinado momento, que o modo que ele está indo é o modo errado. Então ele vai abandonar esse modo e vai procurar outro. Mas assim ele vai morrer tentando. Talvez sim. Talvez sim. Mas lembrem-se, como espíritas, a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Temos que nos lembrar disso. Então, olhar essas falhas, não só tolerar no sentido de compreender. Porque às vezes essa falha para nós é algo inadmissível. Quem sabe nós não estejamos errando tão gravemente quanto ele, em uma outra área. Até pelo modo de que estamos falando mal dele, né? Nesse caso aqui no Festival de Fofocas. Estamos aditivando, estamos promovendo, estamos enaltecendo essas informações que não ajudam o próximo. A Joana, cita exatamente todos nós erramos. Mas eu aproveito que o cara errou e vou difamar ele, vou falar um monte de coisa. Porque quando eu errar, eu já posso dizer, mas eu não errei igual ao outro. Olha, quando nós racionalizamos a coisa desse jeito, quão estranho fica. Quando nós trazemos as nossas atitudes para o plano da racionalização, ou seja, do raciocínio, do entendimento, como as coisas clareiam de um modo diferente. Iluminam-se, né? O foco torna-se outro. Então, vejam que, como na introdução eu comentei, essas situações que nós passamos, não só nos corrigirmos, mas vermos de uma maneira diferente. Analisarmos e entendermos de uma maneira diferente. Então, ela continua, sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção. Mas no erro, sim. Mas eu não erro.
ou eu não estou errando. Tem situações, né, de um outro amigo sempre falava assim: a única vez que eu errei na minha vida foi quando eu achei que estava errado. Brincadeiras à parte, mas muitas vezes nós pensamos e temos a convicção que estamos agindo certo, sendo que anos depois vamos perceber que aquela visão estava completamente errada. E aí é tarde para um reparo rápido. Necessitaremos de um reparo maior. Então, aperceber-se de nossos erros é uma questão primordial. É uma questão de necessidade para a evolução. Mas o erro do próximo também nos ajuda. O cara errou, a pessoa errou, o sujeito errou e vai ser melhor para nós? Não é melhor. Vai ser vai ser bom. Bom no sentido de, ao olharmos o erro do próximo, analisarmos aquele erro e verificar se nós não estamos cometendo o mesmo erro. Não aquele que foi praticado, mas não estamos cometendo erro semelhante. Ele irá nos ajudar a nos trazer de volta a essa reflexão interna, de busca dos nossos atos falhos. Então, o erro do nosso próximo tem que ser olhado com extrema misericórdia, com uma compaixão grande, porque talvez nós estejamos errando igual a ele. E a Joana é muito clara: sábia é a pessoa que se utiliza desse mecanismo, dos nossos erros e dos erros alheios, um mecanismo de mudança, de melhoria nosso, para que nós também não venhamos a cair. A história é feita assim. Quando nós estudamos lá no colégio, né, a disciplina de história, não é porque nós temos que saber o ano tal de tal coisa, que tal coisa aconteceu. Nós estudamos a história para que não cometamos os mesmos erros. É até uma visão diferente que os historiadores poderiam colocar nas salas de aula para poder melhorar um pouco o ensino. Então, entender a história, compreender a história, é buscar não errar. Lembre-se, para um fato histórico, existem diversos pensamentos. Para um determinado ocorrido, tem pessoas que vão achar bom, tem pessoas que vão achar ruim, tem pessoas que vão odiar, vão repudiar, tem pessoas que vão idolatrar. Então a história é importante exatamente para se ater os fatos e com esses fatos nós conseguirmos não repetir os erros. Porque sempre teremos pessoas a cometerem o mesmo desatino de outros. Então, quando Joana nos fala que sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção, não só no erro próprio, mas no erro alheio. Então, olhemos as pessoas, olhemos as histórias. Vicente, ele nos falou muitas vezes no centro que cada um de nós é um livro aberto. É um livro de experiências, é um livro de ensinamentos. Então,
Vemos pessoas passar por determinadas situações que não deveriam passar, mas passam. Passam porque cometem sempre o mesmo erro. Vivem dificuldades por não entenderem o erro que cometem. E também não adianta dizer para a pessoa, você está errado nisso ou naquilo. A pessoa vai se aborrecer e vai dizer, mas eu não sou assim, ok? Então entendamos que não estamos aqui para corrigir o outro, mas a nós mesmos. Nós não vamos ver a Joana em momento nenhum falar que nós devemos corrigir o próximo. Nós devemos acolher aquele que está errando, se caso necessite desse acolhimento. Se está errando de uma maneira autoritária, grosseira, por vontade, é o caminho que ele está seguindo. E ela continua aqui, ó. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão, ao invés de te comprazeres em censurá-lo. Olhar uma pessoa e dizer para ela que ela errou, logo depois que todo mundo reconhece o erro, é chover no molhado. Se chama, na ortografia, né, no português, se chama tripudiar. Ou seja, você vai falar uma coisa que a pessoa já sabe com a característica de humilhá-la mais ainda. Então, quando tripudiamos em cima de alguém, nós a colocamos num patamar de pobre coitado, ao invés de acolher, de chegar e querer entender, analisar aquela situação, para que nós também não venhamos a cair no mesmo problema, para, dentro daquela situação, podermos ajudar no que for possível, sem nos comprometer também. Então, quando vemos alguém num assunto de uma fofoca, você não pode fazer nada, você não vai chegar para as pessoas e falar assim, pare de falar de fulano, ciclano, você fofoca. Cada um tem o direito de falar e tem o dever de se responsabilizar por aquilo que fala. Se afaste desse grupo, dessas pessoas que, infelizmente, não tem nada o que agregar de bom. Lembre-se, nenhum de nós é dono da verdade e nenhum de nós tem que chamar a atenção de ninguém, advertir ninguém. Não é a nossa função. Mas é a nossa obrigação aprendermos com aquela situação, ajudarmos no que for necessário. Aproximou da pessoa, a pessoa começou de muita rebeldia, muita coisa, você se afasta, deixa a pessoa à vontade. Chamo a todos aqui para essa reflexão que nós não mudamos o mundo. E pioramos o mundo quando nós utilizamos dessas situações para desmerecer as pessoas. Agora vem uma frase que eu falei, que muda um pouco essa nossa visão. Ninguém tomba porque quer, ou por querer, né? E se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Quando essa frase veio, eu falei, mas eu já sabia que todo aquele que comete um erro, esses erros mais contundentes, mais graves, são pessoas extremamente orgulhosas, narcisistas, que querem aparecer e acabam tomando um tombo maior do que o necessário. Mas Jonas nos chama para olhar para a ignorância. A ignorância é o pressuposto da arrogância, da vaidade, o orgulho é o primeiro e maior
dos erros. A ignorância eu poderia falar que é a segunda. Não seria maior do que o orgulho, porque a pessoa que é uma pessoa má, perversa, ela utiliza do orgulho para ser isso. Ela se orgulha de ser assim. Ela não é ignorante. As questões que vão acontecer. Ignora, talvez, a complexidade do que lhe vai acontecer, não no futuro dessa vida, mas no futuro de outras vidas. Por isso que a ignorância anda muito junta do orgulho. A ignorância faz par com o orgulho. Então, a criatura que erra e tomba, pode ser por vaidade, pode ser por narcisismo, qualquer situação, ela é uma pessoa ignorante. Porque se ela soubesse que aquilo iria acontecer, quase certamente ela não tomaria aquela decisão. E essa ignorância é um dos nossos piores inimigos. Quando nós passamos pelas idades, né? Nascimento, infância, juventude, adolescência, vida adulta, ignorantes de como será a nossa vida, nós vamos tomando uma série de decisões, muitas vezes erradas. Erradas não no sentido de cometermos erros, mas erradas no sentido de sabermos que aquela decisão irá provocar algo ruim. Não existe uma situação errada. O que existe é o erro cometido. O ignorante não é uma pessoa... Vamos trazer essa palavra. Eu estou falando muito em ignorância e esqueci de frisar o termo. Normalmente, ignorância, no nosso vocabulário atual, é entendido como uma pessoa sem instrução, uma pessoa leiga, uma pessoa sem capacidade, uma pessoa sem condição. Mas a ignorância dita nesses textos não se refere a isso. A ignorância de ignorar, ou de não saber, ou desconhecer o que vai acontecer diante dessas situações. Nós todos somos ignorantes em relação ao futuro. Somos até capazes de prever alguma coisa. Fulano que continuar nesse caminho vai acontecer tal coisa. Talvez não aconteça. A gente não sabe qual é o caminho, mas a gente tem essa vontade, esse orgulho de ficar medindo as pessoas. Então, a ignorância que a Joana fala, os textos normalmente espíritas falam, não é numa questão de condição, de competência, mas numa questão de não conhecer. Por exemplo, uma criança de 10 anos de idade, mesmo estando na escola, ela é ignorante em relação às matérias científicas mais avançadas. Ela ignora a matéria, sabe que existe essa matéria, mas não a conhece. Então a ignorância é nesse ponto, de não saber o que é. E encerra a Joana assim: ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. Aí, perdão, a Joana não fala mais no ignorante. Ela chama de equivocado. O ignorante é um equivocado? A princípio, são palavras distintas. Equívoco
é um erro. Então, quando nós erramos, erramos por dois motivos. Erramos por ignorância ou erramos por imprudência, imperícia. Então, o ignorante, ele se equivoca por não ter base, por não ter conhecimento, por não ter entendimento, por não raciocinar em cima das suas atitudes, ele acaba tomando decisões que aí já não são erradas. Vejam que o erro é quando você sabe de uma coisa e escolhe outra. Eu tenho um caminho para seguir. Eu tenho que chegar num lugar. Eu sei que tem um caminho que é mais curto e outro que é longo. Só que nessa hora da noite, o caminho curto ele é muito perigoso. E o caminho longo é muito mais seguro. Quer dizer que o caminho longo eu não vou ter problemas? Posso ter. Mas o curto, a probabilidade é maior. Então, eu conheço. Eu não ignoro os riscos. Eu apenas ajo de uma maneira me fugiu a palavra agora. Eu ajo de uma maneira errada, aí eu erro. Aí eu me arrisco. O ignorante, ele não sabe. Estou numa cidade diferente, tem um caminho aqui pelo GPS que é mais curto do que o outro. Eu vou pelo mais curto. Então eu não sabia que ali era tão perigoso. Eu ignorava essa situação. Então não é um erro, é um equívoco que eu cometi. Qual o equívoco? De pegar o caminho errado? Não, de não me orientar melhor. De não buscar saber qual era o melhor caminho. Então, muitas vezes as pessoas que colocam outras, como falei lá no início, fulano é que é errado, está pior do que eu. O equívoco de outro não pode suplantar o nosso erro. A reprimenda a esse irmão jamais pode ser no sentido de apaziguar o nosso erro. Por isso que eu comentei que esse texto abre uma nova dimensão ao pensamento. Nos faz ver a vida de uma maneira diferente. Talvez uma maneira mais chata, porque vai nos obrigar a refletir sobre nós. E isso é chato, a gente já não está bem conosco mesmo, a gente já está com o nosso pensamento já meio acelerado, com tantas coisas, ainda temos que ficar nos vigiando. Mas a reflexão é para isso, para nos despertar. Talvez erros que acontecem conosco, problemas que estão acontecendo conosco, sejam oriundos ou resultados desses equívocos que nós cometemos diariamente, tomando o caminho mais rápido, fazendo aquilo que nós estamos programados desde a infância, utilizando pouca a razão, usando pouca a lógica, indo mais no caminho da intuição, indo mais no caminho da suposição. Não que a intuição seja ruim, mas usamos a intuição quando nos falta o resto. É outra situação, porque a intuição ela também nos coloca em situação difícil. Então, que seja essa reflexão um momento para nós, não digo virar a chave, mas abrirmos um pouco mais essas cortinas e esse mundo novo que vai além dos nossos olhos. Para olharmos para o outro ser com compaixão, entendendo que ele não está ali porque ele quer. Pode até ter provocado, mas ignorava as consequências dos seus erros. Que Jesus abençoe a todos nós, que nos traga uma semana maravilhosa, cheia de muita paz, de muita energia, de muita luz. Que essa semana nós possamos observar mais
Ver o nosso amigo, ver o nosso irmão, ver o nosso parente, ver aquela pessoa que nos magoa e nos machuca de uma maneira diferente. Parar para analisar. Vamos à nossa prece, pedindo a Deus que nos ilumine nessa nova semana e que tudo que venha acontecer seja tudo pelo amor de Deus. Amado Mestre Jesus, obrigado por esses momentos de paz e de luz que vieram até nosso lar, vieram espargir esses fluidos e foram depositados em nossas casas, em nossos corações, essa esperança nova. Senhor, está se começando uma semana nova, nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, que essas palavras de reflexão que cada um de nós, em seu coração, amealhou, uns olhando de uma forma, outros olhando de outra, mas que possamos exercitar dentro de nós essa visão nova da vida, esse carinho pelo próximo, essa compaixão pelos que quedam. E também tolerância para aquelas criaturas que nos machucam, esses indivíduos que ainda não entendem o quanto atrapalham ao próximo. Que tenhamos tolerância, que tenhamos compaixão também com eles, porque talvez não sejam nossos algozes, mas sim nossos professores. Que o Senhor abençoe a todos nós, nos ilumine, nos proteja sempre e seja conosco hoje e sempre. Que assim seja e graças a Deus.